Annyeonghaseyo, Yorobun, seja muito bem-vindo à nossa maratona do coreano com K-dramas e K-pop, um evento 100% gratuito, onde você pode aprender não só todo o alfabeto coreano, mas também a pronúncia, cumprimentos básicos e a estrutura da gramática no coreano, e sempre com muitos exemplos de cenas de K-dramas e de letras de músicas de K-pop também. Eu sou Renato Saraiva, eu sou especialista na Península Coreana e professor de coreano na Kombu Korea, o nosso portal sobre a história e a cultura da Coreia e também para o ensino do idioma coreano. Hoje nós somos mais de 40 mil apaixonados pela Coreia e também mais de 250 alunos falando coreano. Então, se você não quer perder nenhuma das nossas aulas aqui da nossa maratona, se você não assistiu de repente às aulas anteriores, não tem problema. Entra lá no nosso grupo de divulgação, através tanto do nosso Instagram, @kombukorea, e também através do link do nosso site, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, onde você vai poder acessar, então, todas as outras aulas anteriores também. Então, você também entra lá no grupo, por quê? Porque amanhã a gente está publicando aqui, liberando essa aula agora na quarta-feira, e na quinta-feira, no dia 24, a gente vai abrir as matrículas para o nosso curso completo de coreano, a Kombu Class, que agora vai estar com uma cara nova, né? A nova Kombu Class. Então, de repente, no momento que você está vendo esse vídeo, a gente até já abriu as matrículas. Então, fica muito esperto, não perde essas datas, porque apenas no dia 24 e 25, na quinta e sexta-feira dessa semana de novembro, a gente vai abrir as matrículas para o nosso curso completo de coreano com 40% de desconto da nossa Black Week Kombu. E esse nosso curso vai ser o novo formato da nossa nova Kombu Class, que vai ser um formato que inclui não só aulas ao vivo, com contato direto com o professor pelo Google Meet, mas também videoaulas completas, realmente explicadas passo a passo. Já são mais de 135 aulas programadas para serem publicadas no nosso novo formato do nosso curso. E além disso, também você vai ter as apostilas completas do curso, os cadernos de exercício para você poder fazer seus exercícios também, praticar a caligrafia, a conjugação dos verbos, enfim, tem exercícios para cada um dos conteúdos do curso. Então, não perde essa chance que vai ficar disponível só durante então a nossa Black Week. Entra lá no grupo e caso já seja quinta ou sexta-feira quando você está aí assistindo o vídeo, já corre e garante a sua vaga também. Qualquer coisa, entre em contato com nós através do nosso Instagram, @kombukorea. Então, na nossa quarta aula da maratona do coreano, nós vamos aprender a gramática no coreano a partir também, assim como a nossa aula anterior, de exercícios com cenas de K-dramas. Então, vamos ver mais um pouquinho o que a gente vai aprender na nossa aula de hoje. Então, a gente vai começar falando sobre a gramática básica do coreano. Eu vou apresentar aqui para vocês uma introdução, é claro que como a gente não tem, né, tempo para desenvolver todos esses pontos, mas vocês vão ver uma introdução à gramática no coreano, seguindo aqui a mesma metodologia também que eu sempre ensino esse conteúdo da gramática para os nossos alunos do nosso curso completo. E aí lá no nosso curso completo, todos esses pontos que estão aqui, vocês vão desenvolver eles, vocês vão aprofundar e aprender bem melhor, com mais calma, cada um desses pontos ainda já no nosso curso iniciante. Tudo que eu vou apresentar aqui para vocês, a gente vê com muito mais profundidade ainda no nosso curso iniciante. Então a gente vai ver uma introdução à gramática do coreano. Dessa aula aqui, o que é importante que vocês lembrem, que vocês aprendam, que vocês tenham já uma primeira noção de como que funciona a estrutura da gramática no coreano. Quando você começa a escutar o coreano pela primeira vez, seja nos seus K-dramas, no K-pop, você tenta de repente ler ali uma frase, né, entender alguma expressão, algum vocabulário. De repente você até já aprendeu o alfabeto, né? Quem começou a estudar com a gente aqui na maratona, você pelo menos já sabe o alfabeto, a gente já praticou a pronúncia, você já viu alguns cumprimentos básicos na nossa aula anterior. Então, pode ser que você comece a querer agora a ler textos, ler frases, entender diálogos, e aí você pode ficar um pouco confuso
em relação ao funcionamento desses diálogos, a estrutura das frases, como que a gente monta essas frases. Então, eu vou passar para você aqui uma introdução para você entender como que funciona a gramática no coreano, o que que você precisa saber para entender a gramática no coreano, essa gramática básica, como eu chamo, porque é a estrutura básica, todos os elementos que formam a gramática no coreano, e a partir desses pontos você vai conseguir passar a entender o coreano, a entender o funcionamento das frases, e quando você dominar cada um desses pontinhos que está aqui, olha só, são 3 pontinhos só. Quando você dominar esses 3 pontos aqui, você vai ter dominado o coreano. Sim, isso mesmo. Você vai ter dominado o idioma coreano. Você vai ser fluente? Você vai entender tudo? Não, mas você vai entender como que funciona o coreano. E a partir daí você vai começar a aprofundar, você vai estudar mais gramáticas, você vai estudar mais vocabulário, você cada vez mais vai aprofundando o seu estudo e aí sim você vai chegar mais perto de entender os seus K-dramas sem legenda, acompanhar suas letras de música sem legenda também. Então, esse aqui é só o seu primeiro passo. Todos esses pontos da gramática a gente vê no nosso curso iniciante, na Combo Class, e depois, né, ainda no nosso curso básico, a gente aprofunda muito mais, e depois também no pré-intermediário, a gente continua sempre aprofundando ainda mais. Então, é só o seu primeiro passo, o seu início, que você está dando agora. Então, a gente vai falar sobre a gramática básica do coreano a partir desses 3 pontos. Esses são os 3 pontos que formam a estrutura básica da gramática no coreano. Primeiro ponto que você precisa entender qual que é? A ordem das frases. Então, é muito comum que a gente fique em dúvida em relação à ordem das frases. Então, é importante entender como que funciona para a gente montar uma frase em coreano. Qual é a ordem que a gente coloca cada um dos elementos. Então, a gente vai começar falando sobre isso. É importante também você entender como que funciona a conjugação no coreano, que inclui tanto, no caso do coreano, os verbos quanto os adjetivos também. Então a gente vai falar mais um pouquinho também na nossa aula de hoje. E por fim, é importante você entender as partículas no coreano. Talvez você já tenha estudado um pouco sobre as partículas, não tenha entendido muito bem, né? Tenha estudado, mas não tenha entendido, ainda esteja com alguma dúvida. Então eu vou passar para você aqui para que afinal servem essas partículas, para que a gente utiliza essas partículas no coreano e o que são essas partículas, caso ainda você não conheça, você não tenha estudado. E aí no final aqui da nossa aula a gente vai fazer 2 exercícios também com 2 cenas de K-dramas bem legais que eu trouxe aqui para vocês. E aí dessas cenas eu vou explicando o vocabulário e vou explicando o funcionamento da frase daquele diálogo, como que aquela frase ela foi montada. De onde é que vem aquela conjugação do verbo, de onde é que vem aquela partícula. Então a gente vai aprofundando alguns desses elementos que a gente vai comentar nessa nossa introdução aqui à gramática. É claro que você pode ficar com algumas dúvidas de vocabulário, partículas, gramáticas mais avançadas que aparecem naturalmente nesses diálogos, mas o mais importante é você só ter essa primeira noção geral, esse seu primeiro contato, essa sua introdução à gramática no coreano. Então, sem mais enrolação aqui, vamos começar direto falando da ordem das frases. Então, como que funciona a ordem das frases no coreano? Eu sempre comento isso com todos os alunos, comento com todos, que quando a gente escuta o coreano, quando a gente pega uma frase, a gente tem a impressão de que o coreano ele é de trás para frente. A gente tem a impressão que é completamente ao contrário. Muitas vezes a gente escuta, a gente lê uma frase, e a gente acha que está tudo ali ao contrário, ou que tem algumas coisas, pelo menos, que são ao contrário, né? Então a gente tem essa impressão muitas vezes, né, que os coreanos falam de trás para frente. Os coreanos falam de trás para frente? Não. Eu sempre gosto de deixar bem claro isso. Não, não é que o coreano é de trás para frente. Algumas frases, né, com alguns elementos, vão ficar mesmo ao contrário, vão ser bem diferentes da ordem que a gente tem no português. Mas não é que tudo é ao contrário. Na verdade, a gente tem um elemento principal que é o que mais vai mudar em relação à ordem das frases. Então, é esse elemento que vocês precisam prestar atenção. Qual que é esse elemento?
Nesse caso aqui, é a posição do verbo e do objeto na nossa frase. Por quê? Porque em português, como é que a gente monta a nossa frase em português? A gente escreve o sujeito, depois o nosso verbo e depois o nosso objeto. Então, o sujeito eu, né? O verbo, por exemplo, a nossa ação. E aí o objeto vai ser aquele objeto, né, que a gente diz que sofre aquela ação, né? O objeto ele sofre a ação aqui do verbo, né? Então, em português, a gente escreve nessa ordem sujeito, verbo e objeto. Então, fica essa ordem aqui do SVO, SVO. Então, sujeito, verbo e objeto, SVO. E como é que a gente escreve em coreano? Olha só, como não é tudo ao contrário. Em coreano a gente vai escrever o sujeito. Então, olha só, o sujeito está aqui no início. Ó. Normalmente em coreano o sujeito vai estar sempre no início da frase também. Então, não é que é ao contrário, porque senão o sujeito ia estar no final, né? Teria que ser sujeito no final, depois o verbo, né? Então não é completamente ao contrário. Então, o sujeito ele normalmente está no início também. O que que vai mudar agora nessa ordem aqui? Que a gente vai escrever em coreano primeiro o objeto e depois o verbo. Olha só, isso aqui que é importante você lembrar. Em coreano a gente escreve primeiro o objeto e depois o verbo. Então em coreano a gente segue essa ordem sujeito, objeto e verbo. Então a ordem do S-O-V. S-O-V, sujeito, objeto e verbo. Então não é que tudo é de trás para frente, não é que tudo é o contrário, é que o elemento que mais vai mudar, o elemento principal que muda dessa ordem, é a ordem do objeto e do verbo. Então em português a gente escreve primeiro verbo e depois objeto, objeto no final, e em coreano a gente escreve objeto e verbo. Então em coreano o verbo sempre vai ficar aqui no final. A gente tem, é claro, né, várias ordens possíveis para a nossa frase. Né? A maior parte das frases a gente pode dar uma mudada na ordem. Alguns elementos da frase a gente pode escrever em ordens diferentes, bota mais para o meio, bota mais para o início. Em português é assim, a gente pode mexer nessa ordem da frase. Mas o elemento que a gente não pode mexer é o elemento do verbo. O verbo é sempre no final e, eventualmente, quando for também, no caso do coreano, um adjetivo que está ali sendo conjugado, ele vai ficar no final da frase também. Então, guarda esse elemento aqui. Em coreano, a gente escreve sujeito, objeto e verbo. Então, primeiro o objeto e só depois, então, o verbo no final da frase. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, em português, a gente escreve como eu estudo coreano. Eu estudo coreano. Então, o eu, né, o sujeito, estudo, né, o verbo estudar. Então, eu estudo, né, conjugação. O que eu estudo? Eu estudo coreano. Então, o coreano é o objeto, ó. Então, aqui a gente tem sujeito, verbo, objeto, exatamente na ordem que a gente viu ali em português. E como é que a gente vai montar essa mesma frase aqui em coreano? Olha só como é que a gente vai montar essa frase. A gente vai começar dizendo 저는, 저는. O que é esse 저는? O 저, ele é o eu no nível mais formal. Então fica 저, 저. Esse nan, o que é o nan? Já vou adiantar para você só por curiosidade, tá? Como é uma introdução. Esse nan, ele é uma partícula, é a partícula de tópico. Nessas primeiras frases aqui, da nossa ordem das frases, vai aparecer essas partículas, mas eu não quero que você fique pensando nessas partículas agora. A gente vai falar mais sobre as partículas mais para o final aqui da nossa aula. Então, não fica focando tanto agora nas partículas, depois você vai entender um pouco melhor o que são essas partículas. Lá no nosso curso iniciante, todas essas partículas que eu vou comentar agora, a gente aprofunda e vê cada uma delas com bastante detalhe. Então, só lembra que esse cho aqui vem do eu, então fica chonan, chonan, e a gente vai escrever o resto da frase. chonan 한국어를 공부해요. 저는 한국어를 공부해요. 저는
한국어를 공부해요. Então, o que é esse 한국어를? 한국어 é o coreano, o idioma coreano. 한국어, 한국어. Vem de Hanguk. Hanguk é Coreia. 한국어, o idioma coreano. Então fica Hanguk e 한국어. 한국어. Então, de novo, esse ral aqui é uma outra partícula, mas não foca nele agora. E aqui no final, o que a gente tem? O verbo, olha só. A gente diz 한국어를 공부해요. 공부해요. 공부해요 vem do verbo 공부하다. É o verbo estudar. 공부하다 é o verbo estudar. Ó, daí é que vem o nosso kombu, inclusive, né? No nosso portal vem dessa inspiração aí de estudar, aprender e compartilhar esse conhecimento sobre a Coreia. Então, 저는 한국어를 공부해요. O coreano, eu estudo. O coreano, eu estudo. Então, o 저는 é o eu, o sujeito. 한국어를, né, vem do 한국어 aqui, que é o coreano. Então, é o objeto. O objeto do quê? Do verbo estudar, do verbo 공부하다, né? Então, aqui é o objeto da ação de estudar. Então, se em português a gente vai dizer eu estudo coreano, em coreano a gente vai falar eu, o coreano, eu estudo. Eu, o coreano, eu estudo, né? Eu, o coreano, estudo. Então, de novo, o que mudou aqui? O sujeito está na mesma ordem, começou com eu. O que mudou a ordem aqui? Do objeto e do verbo. Então, em coreano a gente escreveu objeto, que é o coreano, e o verbo, que é o verbo estudar. Em português a gente escreveu o estudo, né, que é o verbo, e depois o objeto no final. Então é sempre importante você cuidar esse elemento aqui da frase. Sempre objeto e o verbo no final. Então, em coreano, o verbo sempre fica no final. Em relação à conjugação dos verbos, né, e dos adjetivos em coreano, como que funciona? É claro que aqui também a gente não tem como aprofundar, né? Todas as formas de conjugação são várias, né? Dependendo em coreano da formalidade, dependendo do tempo, né? Passado, presente, assim como no português. Mas aqui você vai entender pelo menos qual que é a lógica, qual que é a ideia, qual que é a diferença em relação ao português, né? Quando a gente fala da conjugação. Então, primeiro elemento, né? Que para você entender dessa parte aqui da conjugação. Então, no português, como é que a gente faz a conjugação dos verbos, né, dos adjetivos? Então, em português, a gente conjuga os verbos segundo o nosso tempo verbal, né, segundo presente, passado ou futuro. E a gente conjuga também pela pessoa ali do sujeito, né, ou seja, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né, aquela coisa lá que a gente tinha que ficar decorando, né, nas aulas de português do colégio. E os adjetivos, como é que a gente usa os adjetivos em português? Os adjetivos em português, a gente não conjuga eles. A gente só flexiona, né? A gente faz aquela concordância ali que a gente chama, né? Do gênero e do número, ou seja, flexiona no masculino ou feminino, ou também no singular ou plural. E aí, junto com os adjetivos, a gente usa, né? Esses chamados verbos de ligação, né? Os verbos ser e estar, para dizer assim, é bonita, a flor é bonita. Então, junto com bonito, o adjetivo, tem o verbo ser. A casa está limpa. Então, junto com o adjetivo limpa, tem está, né, o verbo ser ali, junto com o adjetivo. E em coreano, como é que funciona essa parte da conjugação? Olha só que interessante. Em coreano, a gente conjuga tanto os verbos quanto os adjetivos da mesma forma, como se fosse a mesma coisa. A gente vai conjugar os verbos exatamente como os adjetivos e os adjetivos exatamente como os verbos. Então a gente não precisa em coreano desses verbos de ligação, não precisa colocar ali o ser e o estar junto com o adjetivo quando a gente está conjugando ele. É só simplesmente conjugar. E aí a gente vai seguir a mesma regrinha de conjugação para os adjetivos, a mesma regrinha que é para os verbos também.
Então, uma coisa que é importante, olha só, um ponto bem positivo, ó. É uma coisa que eu sempre gosto de destacar para você ver como o coreano não é tão difícil assim. Então, em coreano, na conjugação, a gente não conjuga tanto os verbos e nem os adjetivos também pela pessoa. Ou seja, a gente não conjuga eu, tu, ele, nós, vós, eles, eu, você, tu e assim por diante. O que isso quer dizer? Que a mesma conjugação que a gente utiliza para o eu vai ser a mesma para o você. A mesma conjugação para o ele vai ser a mesma para o ela. A mesma conjugação para o nós vai ser a mesma para o eu e assim por diante. Então, olha só como nesse aspecto é até mais fácil a conjugação dos verbos e dos adjetivos no coreano do que no português, porque não tem essa parte da conjugação pela pessoa. Então isso deixa muito mais fácil, você não precisa ficar decorando todas aquelas conjugações do eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não, a mesma conjugação que você usa para um, você vai usar para todos também. E em relação aos adjetivos, como não tem, né, também essa conjugação pela pessoa e como a gente conjuga também igual aos verbos, a gente não vai flexionar eles também no gênero ou no número, ou seja, não tem essa diferença de masculino, feminino, não tem essa diferença de singular ou plural quando a gente está conjugando esses adjetivos. Então, da mesma forma, de novo aqui, vai ficar bem mais fácil de você aprender e de você montar a sua frase. Então, olha só aqui com os exemplos que a gente tem. Em português, como é que a gente diz, por exemplo, né, esse primeiro exemplo aqui? Eu estudo, eles estudam. Eu estudo, eles estudam. Então aqui a gente fala eu estudo, a conjugação do eu, eles estudam. Né? Então a conjugação do eles é diferente da conjugação do eu. Eu estudo, eles estudam. Então aqui tem o plural, né? Aqui na conjugação do eles. E em coreano, como é que vai ficar? A mesma conjugação, ó, aqui em vermelhinho, para você ver. Então em coreano a gente vai dizer 저는 공부해요. 그분들은 공부해요. 저는 공부해요. 그분들은 공부해요. O 저는, como você viu, seria o eu, né? 공부해요, o mesmo verbo que a gente viu ali antes, a conjugação do verbo estudar. Então fica eu estudo. E para o eles, olha só como para o eles a gente usa a mesma conjugação. O eles, que aqui vai ser kabundal, e aí com a partícula fica kabundaran, 공부해요. Então eu 공부해요. Eles 공부해요. Olha só que maravilha. É a mesma conjugação, tanto para o eu quanto para o você. Então vai ficar muito mais fácil de você aprender. Se você achou que ia ser impossível aprender coreano, você já está vendo que é pelo menos mais fácil do que você pensava. Pode ser que não seja assim uma barbada, pode ser que não seja tão fácil assim, né? Tem que se esforçar um pouquinho, mas não é tão difícil assim quanto parece. Vamos ver os segundos exemplos aqui. A casa está limpa. Os quartos estão limpos. A casa está limpa. Os quartos estão limpos. Então aqui a gente está usando com um adjetivo, né, limpo. E aqui a gente está dizendo assim, a casa está limpa. Então a casa é feminina, né, o substantivo fica está limpa. E os quartos, olha só como vai mudar, né, em português. Os quartos ele é masculino e plural. Então vai ficar os quartos estão limpos, estão limpos. Então tem o plural, né, do estão e do limpos e tem o masculino, né, do estão limpos. Então a gente teve que mudar, a gente teve que fazer aquela flexão, né, ali no gênero, né, e no plural também. Mas olha só em coreano como vai ficar igual essa parte aqui, ó, vai ficar exatamente igual, a mesma conjugação por adjetivo. Olha só, vai ficar 집이 깨끗해요. 방들이 깨끗해요. 집이 깨끗해요. 방들이 깨끗해요. Então, 집 aqui é casa. 집 é casa, com esse pezinho meio seco aqui embaixo por causa do patinho. Fica 집. Então,
집이 깨끗해요. 깨끗해요. 깨끗해요 vem do adjetivo 깨끗하다. 깨끗하다. Veja que a gente escreve 깨끗 com esse Tzinho seco aqui, que é a regrinha lá do patinho que a gente viu, fica com som de T seco. 깨끗하다, né? Vem aqui de radá. Ou seria 깨끗해요, né? Já conjugado aqui. Só que nesse caso, esse Tzinho ele rouba o som desse Hzinho aqui. Então vai ficar 집이 깨끗해요, 깨끗해요. Dá para falar das duas formas, mas no dia a dia a gente vai falar 깨끗해요, 깨끗해요. então, 집이 깨끗해요. 방들이 깨끗해요. Então, o quarto, desculpa, a casa, né? A casa está limpa. Os quartos, que aqui fica pandal, pandal, o pan é quarto, daí a gente coloca esse dal para fazer o plural, então fica pandari, 깨끗해요, 깨끗해요, né? Ou seja, a mesma forma do adjetivo estar limpo, 깨끗하다, vai ser conjugado tanto para a casa quanto para os quartos. Então, a casa, 깨끗해요. Os quartos, 깨끗해요. Então, vejo que é o mesmo 깨끗해요, a mesma forma de conjugação, tanto para a casa quanto para os quartos. Então, não tem essa parte da conjugação pela pessoa e não tem também essa flexão aí dos adjetivos no masculino, né, feminino, singular ou plural. Então, essa parte da conjugação no coreano, eu sempre digo que ela é muito mais fácil da gente aprender. É muito fácil. Né? A gente sempre tem uma regrinha bem certinha para a gente seguir. Né? A conjugação em coreano ela é bem regular, não tem essa questão, né, da pessoa, do gênero, do singular. Então fica muito mais fácil de você aprender. E aí agora vamos falar um pouquinho das partículas, né, que é um dos temores aí, né, um dos bichos papão, né, um dos bichos papões que tem das partículas, né, no caso aqui do coreano, né, um dos medos aí dos iniciantes em coreano. Então, para que funcionam as partículas? O que são as partículas? Para que a gente utiliza elas? Né? Obviamente que a gente não tem como ver uma lista de todas, né, as partículas aqui, são bastante. Né? Mas eu vou falar um pouquinho de algumas, mas o mais importante é vocês entenderem assim, para que elas funcionam, para que elas servem. Depois que você entende para que elas servem, que é o mais importante, o resto você vai aprendendo aos pouquinhos. Você vai estudando aos pouquinhos, uma partícula, duas partículas novas, você vai indo assim aos pouquinhos, e aí você vai conseguir aprender de uma forma muito mais fácil. Então, olha só o exemplo assim que eu sempre gosto de dar, a forma como eu gosto de explicar. Em português, como é que a gente monta as nossas frases? A gente vai estruturar as frases, a gente vai montar as nossas frases a partir do quê? A gente vai utilizar tanto, né, algumas preposições, como de, para, em e assim por diante. A gente vai usar também os artigos, né, os artigos chamados definidos e indefinidos. O, a, uma, tá? Então, para montar uma frase em português, a gente precisa dessas preposições e precisa desses artigos. Então, eu vou dar um exemplo que eu sempre gosto de dar. Eu vou para a casa. Eu vou para a casa. Agora que eu me dei conta, parece até a musiquinha lá da a musiquinha lá da Branca de Neve, né, dos anões. Eu vou para casa eu vou. Nunca tinha me dado conta disso. Mas olha só, então eu vou para a casa. Olha só, eu vou para a casa. Para a casa. Então, esse para a gente tem as nossas preposições aí, né? A nossa preposição para, né? Mais o artigo, né? Acho que ali fica como artigo a, mas de qualquer jeito. Então, a gente precisa montar essa frase usando essas preposições. A gente não pode dizer assim, eu vou casa. Eu vou casa. Não, fica meio estranho, fica uma coisa assim, meio de homem das cavernas, né? Como eu digo, eu vou casa. Eu vou casa.
Não, eu vou para a casa. Então a gente precisa desses elementos, dessas preposições, desses artigos, para montar a frase, para estruturar. Porque esse para, o que, que ele faz? Ele liga o eu vou com a casa, com o lugar para onde a pessoa vai. Então eu vou onde? Eu vou para a casa. Então ela faz essa ligação. Então essas preposições, elas fazem essa ponte entre esses elementos para ligar esses elementos nas nossas frases. E em coreano, como é que a gente vai construir essa ponte? Olha só, a gente vai construir as pontes não com as preposições, que a gente não tem no coreano. Não com os artigos, que a gente não tem no coreano. Então, o que, que a gente tem no coreano? A gente tem partículas. Em coreano, a gente tem as partículas, que a gente chama, né, muitas vezes também de pós-posições, porque a posição delas ali na frase é diferente, né? Preposição vem antes, as pós-posições vêm depois. Mas no dia a dia a gente chama de partículas mesmo, você não precisa se preocupar com isso. Então, as partículas, elas são esse elemento que cumprem essa mesma função que a gente tem em português das preposições, das conjunções. Então, as partículas, elas montam para nós a nossa frase. A gente precisa delas para montar a frase. Sem elas, a frase fica meio solta. É como se a gente falasse assim: eu vou casa, eu vou casa. Então, por mais que seja diferente do português, por mais que pareça muito complicado, você só precisa entender isso, que você vai utilizar elas para montar as frases. E aí, como você utiliza cada uma dessas partículas, você vai aprendendo aos pouquinhos. Então, a principal função das partículas, quais que são essas funções? As partículas vão fazer o que? Elas vão destacar ou demarcar, por exemplo, a função de um elemento na frase, né? Então a gente tem as partículas que eu já vou falar mais um pouquinho, que eu chamo das partículas fundamentais, maneira como eu gosto de chamar, elas vão cumprir justamente essa função. Elas vão mostrar para você qual que é o sujeito da frase, qual que é o objeto da frase, qual que é o tópico do qual você está falando, para onde a pessoa está indo, essa ideia de deslocamento do lugar, onde a pessoa está realizando uma ação, né, vai ser a partícula é, depois é só, né? Então todas essas partículas, elas cumprem essa função de montar a nossa frase para nós, com sujeito, objeto, tópico, todos os elementos que a gente precisa para montar a nossa frase. E aí, claro, a gente tem várias outras partículas também que vão passar uma ideia de uma ênfase, uma atitude, né? Passa uma ideia assim de incerteza, né? Uma ideia para fazer um convite para alguém, uma ideia de surpresa, me surpreendi, então eu vou expressar essa surpresa com uma gramática ali, uma partícula que vai mostrar isso para nós. Então, é para isso que servem as partículas, assim como as preposições e as conjunções no português. Parece muito difícil quando a gente olha assim pela primeira vez, mas o mais importante é você entender para que ela serve. E aí aqui a gente tem as partículas que eu chamo das partículas fundamentais do coreano. Por quê? Porque elas montam aquela base, né, a estrutura da gramática básica do coreano. Todas essas partículas aqui, você vai aprender, se você já não aprendeu, você vai aprender lá no nosso curso iniciante. Já no iniciante, você vai sair com a estrutura completa da gramática no coreano. Tudo isso que a gente comentou aqui, o ponto da ordem das frases, conjugação e essas partículas aqui, tudo você vai aprender no curso iniciante. Então você já sai do nosso iniciante com a gramática completa do coreano, com a base completa no coreano. E aí depois você vai só aprofundar, você vai desenvolver cada vez mais o seu coreano. Então a gente estuda, por exemplo, as partículas de tópico, an e nan, que marcam o tópico, o assunto da frase, sobre o que a gente está falando. A partícula de objeto, al, iral, que marca qual que é o objeto ali da frase, o objeto da ação, do verbo, né? Apareceu ali nos exemplos para nós. A partícula de sujeito, i ou ga, que marca qual que é o sujeito da frase, qual que é o sujeito que realiza aquela ação. E as partículas aqui ligado ao tempo e o espaço, né? Então a partícula é, que tem essa ideia
do tempo, né, de marcar um momento no tempo de uma ação, ou também uma ideia de localização e uma ideia de direção, essa ideia de movimento. Vai ser inclusive essa partícula que a gente usa para dizer eu vou para casa. Então, por exemplo, 저는 집에 가요. 집에 가요. Você viu que 집 é casa, então 집에 é para a casa. 집에 가요. 집에 가요. Eu vou para casa. 가요 vem do verbo 가다, que é o verbo ir. E aqui também a partícula é só, que fala sobre o lugar, né? Então, uma ação que a gente realiza num lugar, ou também a origem, né, de um deslocamento que começa naquele lugar. Então, você não precisa se preocupar tanto com isso agora, porque todas essas partículas aqui você vai aprender no nosso curso iniciante. Então, antes da gente encerrar a nossa aula, vamos fazer o nosso exercício aqui, os nossos dois exercícios com as cenas de K-drama. Então, a primeira cena que a gente tem aqui é a cena de um diálogo de Pousando no Amor. Esse K-drama aí que é tão amado por todos, né? Um dos grandes K-dramas aí, tá no top, né, da nossa lista, com certeza. Então, Pousando no Amor aí tem o mais novo casal, né? O casal preferido da Drama Land, né? Que é o Hyun Bin e a só Yejin, né? Só Yejin, acho que esse é o nome dela, só não tô trocando aqui os nomes deles, mas de qualquer jeito, o casal mais querido da Drama Land. Então, aqui a gente tem uma cena de Pousando no Amor, que para quem nunca viu, né, esse K-drama, o que que acontece? Eu vou mais ou menos explicar, só para você entender, né, a situação. Então, nessa cena, acontece que a nossa personagem aqui, a Só Yedin, ela vai para onde? Olha só, ela pega ali um paraglider, acho que chama, ela pega ali tá fazendo um exercício, testando, né, aqueles coisas de paraglider que voa assim, né, você vai voando com equipamento e tal, ela estava ali testando da empresa dela, e aí ela vai cair onde? Olha só, ela vai cair lá na Coreia do Norte, né? Porque daí tem uma cena engraçada, né? Vem uma tempestade, vem um furacão, e daí ela vai parar ali na Coreia do Norte. Então o fato é que ela caiu sem querer na Coreia do Norte, ela caiu na zona bem da fronteira ali, que nem a gente já vai ver agora. E ela tá ali desesperada. E daí chega ali o nosso querido militar, né? Ele tá ali na zona de fronteira, fazendo a guarda e tal. E ele encontra ela. E ele vai ali falar com ela. Então ela tenta entender onde é que ela tá, né? O que está acontecendo. Primeiro ela acha que ela tá no sul, né? E que o cara é que desertou, né, da Coreia do Norte pro sul. Né? Ela chega a falar isso pra ele. Então ela tá ali tentando entender o que está acontecendo. E ele vai dizer pra ela: olha só, você tá enganada. Na verdade, não é eu que fui pro sul, você é que veio pro norte, você veio parar aqui na Coreia do Norte. Daí ele vai explicar ali pra ela mais ou menos essa cena aqui que a gente viu. Então aqui tem a cara aí de desespero dela, né? Quando descobre que ela foi parar ali na Coreia do Norte. Então vamos ver essa cena aqui em coreano agora, como é que foi construído esse diálogo. Então ele vai começar falando desse mal entendido, né? Então ele vai dizer assim: 뭔가 착각하는 것 같은데, 뭔가 착각하는 것 같은데, 착각하는 것 같은데. Parece haver um mal entendido, né? Eu acho que há um mal entendido, né? Parece que houve um mal entendido, acho que houve um mal entendido. 착각하는 거 같은데. 착각하다, nesse caso aqui, 착각하다, vem de ser um mal entendido, né? Então, quando ele fala assim, 착각하는 거, seria um mal entendido, né? Então, 착각하는 거 같은데. Esse 같은데 tem essa ideia de acho que, parece que teve um mal entendido, né? Com uma ideia assim de olha, eu acho que você está errada, né? Mas, na verdade, eu acho que o que aconteceu é que houve um mal entendido. Porque essa cena que ela fala assim, ah, então você veio pro sul, que bom,
você desertou da Coreia do Norte. Ele vai dizer, não, acho que não, hein? Eu acho que veio um mal-entendido. Então ele vai, eu acho que aconteceu um mal-entendido. Então ele vai dizer, 착각하는 것 같은데. Ele vai continuar falando. 내가 남의 오지 않았어. 내가 남의 오지 않았어. E aí, como ele é, né, o personagem aqui norte-coreano, ele tem um sotaque, ele é uma forma bem característica de falar, até a estrutura, a forma das palavras muda um pouquinho, né? Então tem esse so aqui no final, né? Uma forma até do personagem ele fala mais grave, né? Tem esse o que também vai aparecer aqui no final, que é característica aí do dialeto, né, da Coreia do Norte. Então ele vai dizer assim: 내가 남에 오지 않았어. Eu não vim para o sul. Olha aqui, nam é sul. Então, namé para o sul, como a gente estava dizendo, ó, oji anasso, ou seja, eu não vim, né? Vem do verbo aqui vir, que é odar. Então, não vir fica oji anasso, né? Por causa aqui do so, do final aí característico da Coreia do Norte. Então, negar eu, namé oji anasso. Eu não vim para o sul. 그쪽이 북에 온 거요. 그쪽이 북에 온 거요. Então, dessa forma, dessa maneira, mais ou menos a gente vai traduzir assim. 북에 온 거요. Ou seja, dessa forma, você que veio para o norte. Você veio para o norte. Você até fica implícito aqui, né, que normalmente em coreano, muitas vezes a gente não coloca ali o pronome, né, o sujeito. Então, 북에 온 거요. 북 é norte, então 북에 para o norte, 온 거요, né? Vem de novo do verbo vir. Então, você que veio para o norte. 뭔가 착각하는 것 같은데 내가 남해 오지 않았어. 그쪽이 북에 온 거요. Então parece haver um mal entendido, né? Eu não vim para o sul, você é que veio para o norte. E aí é que ela fica desesperada, né? Fica sem entender. Ela fala assim primeiro, Puk? Puk? Norte? Daí ela vai dizer, Pukan? Pukan? Coreia do Norte? Pukhan. É como a gente fala Coreia do Norte. Pukhan. Então ele fala assim, Pukhan? Pukhan? Coreia do Norte? Daí ela fala até em inglês depois. North Korea? North Korea? Ela vai falar bem com sotaque em inglês mesmo. North Korea? North Korea? A Coreia do Norte? Daí ela vai dizer 정말이에요? 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 정말 é realmente? É sério? 정말이에요? É sério isso? 아, 농담하지 말고 진짜로. 아, 농담하지 말고 진짜로. Ah, não brinca, não faz piada, né? 농담 é piada, brincadeira. Então, 농담 하지마, né? Como vocês já podem ter ouvido, é não faça tal coisa. 농담 하지 말고 진짜로. Ou seja, ah, não brinque, fale sério. Não, não brinca, sério. E dela termina assim, nessa cena ela meio que olha assim pro lado assim, dá uma olhada, vê que não tem nada, ela tá no meio de uma floresta, ela olha assim, Tebak, Tebak, Tebak. Normalmente até tem o sentido positivo. Quando é algo que nos surpreende, assim, a gente fala, uau, incrível, Tebak, Tebak. Mas nesse caso ela fala assim, Tebak, tipo, não acredito, não pode ser. Essa é a cena que ela faz aqui, ó. Ele, ela, ele tá falando aqui, né? Manga 착각하는 것 같은데 parece haver um mal entendido. Daí ela fala, né? Como? 그쪽이 이쁘게 온 거요, né? Você que veio para o norte. E daí ela fica aqui desesperada, né? Nos Coreia? Ah, não damos de Margot, Tincharo. Ela primeiro fala assim, não, você tá brincando, né? Daí ela olha pro lado e começa a se dar conta e fica desesperada. Ah, Teba, Teba, fica desesperada. Então ela tá ali sem acreditar que ela foi parar na Coreia do Norte. E aí a última diálogo aqui, né, a última frase do nosso diálogo, ele vai dizer para ela exatamente onde que ela tá. 이곳은 군사 분계선 제
성팔토선 비무전 지대 북방 한계선 지역이요. 이곳은 군사 분계선 제 성팔토선 비무전 지대 북방 한계선 지역이요. Estamos na zona desmilitarizada, no paralelo 38. Para você que de repente não sabe, né? Quando a Coreia foi dividida, isso no final da Segunda Guerra Mundial, né, foi estabelecido ali uma zona desmilitarizada e a Coreia foi dividida pela linha do paralelo 38, né, que é a linha dos paralelos, né, um dos paralelos que a gente tem ali daqueles que dividem o mundo, né, são o paralelo 38. Então a Coreia foi bem dividida ali no paralelo 38. E dentro ali dessa região ali da fronteira, a gente tem essa zona desmilitarizada, que é uma zona que ela é administrada entre os dois países. Tem uma região que é do norte, uma região que é administrada ali pelo sul, né, que fica ao sul, e normalmente muitas vezes onde tem alguns encontros, né, teve aquele encontro clássico do presidente Moon Jae-in, né, com o presidente também da Coreia do Norte, né, o líder da Coreia do Norte. Então tem essa zona desmilitarizada, que é onde justamente onde ela foi parar. Igosan, este lugar, Igosan, Kunsa, Pungeson, Che, São Partosan, Pimujan, Chide, né? Então é a zona desmilitarizada no paralelo 38. Pukban, Hangeson, Chiyogyo, é a linha, né, ou na linha de limite norte, né? Pukban, Hangeson, Cheogyo, né? Cheog ali é a região, a área onde ela está. Então, Pukban, Hangeson, a linha de limite norte. Então, esse é o nosso primeiro diálogo, um pousando no amor. Você já consegue ver alguns dos elementos que eu fui apontando para você, a forma ali da conjugação do verbo, né? Você vê que tem algumas partículas, tem a estrutura da frase, às vezes não é exatamente igual, né? Como a gente tem no coreano e no português. Então é só para você tendo esse primeiro contato com a gramática aqui no coreano também. Então aqui eu separei alguns vocabulários para a gente destacar. Então, alguns, né, muitos que eu já tinha apontado. Então, chakakada é o adjetivo aí enganar-se, né, estar enganado. Chakakada. Nam é sul, né, e norte é Puk. Por isso que Pukhan é Coreia do Norte. Pukhan, Han vem aqui de Coreia, por isso que Hanguk, né, ou Taehanminguk, que é o nome oficial, né, para Coreia do Sul, né? Normalmente a gente usa Hanguk para a Coreia do Sul também. E aí, Chonmar, realmente, é sério, Chonmar. Nondam é uma piada, né? Normalmente uma piada, uma brincadeira, né? Mais ou menos nesse sentido, Nondam. E aqui mais alguns vocabulários, Kot, né? Que é a palavra ali para lugar que eu tinha apontado. Então, Kunsapungeson é a linha de demarcação militar, né? E Che Sampartoson é o paralelo 38, né? Daí a zona desmilitarizada, como é que a gente chama? Pimujang Chide. Pimujang Chide, né? Então, quando a gente vê ali na primeira frase aqui, né, ele fala: estamos na zona, né, desmilitarizada no paralelo 38, na linha de demarcação militar, né, com Sapun Geson, a linha de demarcação militar, Che São Partoson, né, o paralelo 38, Pimujang Chide, né, então a zona desmilitarizada, como a gente chama em coreano, então Pimujang Chide. Né? E daí a linha de limite norte que apareceu na última frase, Pukban, Hangeson, né? E Chiok era a área, né? Ou zona, como eu tinha apontado para vocês. Claro que nesse diálogo, como é específico aí da questão, né? Dentre os países ali, né? Tem esse vocabulário bem específico da zona, zona desmilitarizada, linha de limite norte, né? Coisas bem de geografia ali, política, relacionada à situação
os dois países, né? Mas não é o mais importante para você se preocupar agora, mas para você ter esse primeiro contato com a gramática no coreano. E agora a gente vai fazer mais um exercício, então, com mais um K-drama, que é o que houve com a secretária Kim, né? Que é outro K-drama aí muito clássico, né? Acho que esses dois estão assim no meu top da lista. O que houve com a secretária Kim, pra mim, ele é um dos meus favoritos, assim, se não o favorito. É um dos, pelo menos, assim, eu sempre gostei muito. É um K-drama muito divertido, muito engraçado, muito bonitinho. Assim, essa questão do romance, né, que ele trata de uma forma muito bonitinha, muito bonita, assim, né, bem meiga. Né, Pousando no Amor também, um pouco parecido nesse sentido. É bem engraçado, é bem divertido, né. Então, pra mim, os dois são muito bons assim. Se você não viu nenhum deles ou algum deles, você precisa ver com certeza, né? Aliás, já deixa, né, no comentário aí, será que você assistiu os dois? Se você já conhecia, se você não conhecia, você vai colocar na sua lista agora. Comenta aí pra nós depois. Então aqui a gente vai ter mais uma cena de um diálogo agora, né, desse drama então o que houve com a secretária Kim. Esse aqui é do segundo episódio, né? Sempre coloco o episódio aqui para vocês, caso vocês queiram depois, né, fazer o exercício ouvindo ali, né, o diálogo também. Então, nesse diálogo aqui, a gente tem o nosso querido vice-presidente, o Poo Hee-janim, que nem vai aparecer para vocês agora no nosso diálogo. E ele é um cara assim, né, o vice-presidente da empresa, ele comanda toda a empresa, né, o Park Seo-joon. Então é um cara, né, bonitão. Então, Park Seo-joon, Chaebol, ele é rico, vice-presidente da empresa, ele é inteligente, ele é esforçado, ele é dedicado. Ele é o cara, assim, perfeito. E ele é um cara que tem um ego, assim, maior do que ele. Então ele é super egocêntrico, assim, ele se acha, né? Ele é o cara, tal. E aí tem a secretária Kim, que é uma menina, né, de origem humilde, batalhadora, né, esforçada, super organizada, faz tudo pra ele, assim, o cara não vive sem ela, sem essa secretária, né? E a Park Min-young, né? Então a Park Min-young também não perde em nada aqui pro nosso Park Seo-joon. Então, nessa cena, ele vai chegar pra ela assim e vai dizer assim: "Eu vou deixar você namorar comigo. Vou deixar você ficar comigo. Vou te dar fazer esse favor. Vou deixar você namorar comigo." Porque ela tinha pedido, já vou dar o spoiler, mas acontece no primeiro episódio, então não é tão spoiler, né? Ela tinha pedido demissão. Ela tá num momento da vida que ela pensa assim: "Ah, o que que eu faço? Tô a vida toda aqui trabalhando para esse cara, não tenho vida própria, trabalho aqui para ele 24 horas por dia, literalmente. Então eu quero mudar, eu vou fazer outra coisa." E daí ela pede demissão. E daí ele pensa assim: "Ah, agora como é que eu vivo sem essa mulher? Como é que eu vivo sem ela?" Então ele chega assim de uma maneira bem egocêntrica e diz pra ela: "Eu vou deixar você namorar comigo." Só que daí ela já dá um corte nele, assim, né? E daí ele fica assim: "Hã? Por quê?" Né? Primeiro ela não responde nada, fica assim meio: "Ué, o que aconteceu?" Daí pergunta, né? "Você ficou muito comovida? Tá comovida demais com, né? Porque eu vou deixar você ficar comigo?" E daí ela fala assim de uma maneira bem elegante, bem formal, mas cortando ele de uma maneira bem legal. Ele fala assim: "Vice-presidente, você não é o meu estilo." E daí ele fica assim: "Hã? Como assim? Mas eu sou o cara." Daí fala: "O quê?" Daí ela vai dizer assim: "Eu disse que você não é o meu estilo." Daí ela vai dizer assim: "O meu estilo ideal, o meu tipo ideal é um homem atencioso, que cuida de mim, e terceiro, cuida de mim." Já vou falar um pouquinho agora sobre a tradução. Então, essa é a primeira cena aí que a gente tem aqui, a nossa cena com o que houve com a secretária Kim também. Vamos ver agora direitinho o nosso exemplo aqui. 내가 김비서와 연애해 주겠다는 뜻이야. 내가 김비서와 연애해 주겠다는 뜻이야. Eu vou deixar você namorar comigo. Negar vem do eu. Kimbisowa, ou seja, com você. Kim Bissó, que significa secretária Kim, Bissó é secretária, Kim Bissó wa Yonehe Chugetan
Chugetanta que é uma forma de dizer, assim, uma gramática para dizer eu vou deixar, né, você namorar comigo. Yone hada, né, namorar. Yone chugetantashia é uma forma de dizer assim, eu estou dizendo que vou deixar você namorar comigo, né, que vem desse yone chudar, né, que é o sentido de fazer algo por alguém. E aí, ela vai ficar meio ali sem resposta e ele vai dizer assim, né? Ué, 너무 감동했나? Ué, 너무 감동했나? Por quê? O que houve? O que? O que aconteceu? Ué é esse ué, por quê, né? Por quê? 너무 감동했나? Você está muito comovida? Você está comovida demais? 너무 é muito, pode ter esse sentido de demais também. 감동 하다, né? Estar comovido, estar emocionado, né? 감동 vem de emoção, né? Então, você está muito comovida, você se emocionou? E daí que ela vai cortar ele, né, de uma maneira bem bonita. Então ela vai dizer, 저 부회장님, ela vai dizer assim, veja bem, né, vice-presidente. Cho, esse cho é muito no sentido assim de é um eu, mas muitas vezes no sentido de que aquele tempo assim para responder a pessoa, né? Veja bem, né? Cho 부회장님, né, que é vice-presidente. 부회장님. 부회장님께서는 제 스타일이 아니세요. 부회장님께서는 제 스타일이 아니세요. Ou seja, vice-presidente, né? O vice-presidente, você vice-presidente, não é o meu estilo. É bem o que ela diz, ó. 제 스타일이, 스타일이 é o estilo, né? Aquilo que a gente gosta ali, né? A pessoa, do tipo de pessoa que a gente gosta. 제 스타일이 아니세요. 아니세요. Ani vem daquele mesmo anio, que vem de anidar, que significa não é. Então, aniseyo tem esse sentido mais formal, mais educado, mais respeitoso. Ela é a secretária, né? Ele é o vice-presidente da empresa, ele é o chefe máximo dela, né? E ela trabalha diretamente para ele. Então, ela o tempo todo é bem formal, bem educada, até para dar um corte bonito nele. E aí continua, né, o nosso diálogo. E daí ele fica assim embasbacado, né? Mó? Mó? Esse mó é o quê? O quê? Tipo assim, o que que você disse? O que que aconteceu? Não tô entendendo. E ela vai repetir, ó. 제 스타일이 아니시라고요. 제 스타일이 아니시라고요. Que é uma forma de dizer assim, eu disse que você não é meu estilo. O que eu disse é que você não é meu estilo. 제 스타일이, o meu estilo, 아니시라고요. O ani aqui do mesmo 아니요, né? Não é. E esse shiragoyo, com esse iragoyo no final, é uma forma de dizer assim, eu disse que, eu estou dizendo que, né? E aí tem o shi, que é só para deixar ele mais formal, mais respeitoso. Então eu disse que você não é meu estilo, você não entendeu? Eu não gosto de você. Testairi ani shiraguyo. E ela vai dizer qual que é o estilo dela, aquela última frase. Chon, que é uma abreviação de chonan, vem do eu. Então, chon, 첫째도 배려, 둘째도 배려, 셋째도 배려인 다정한 남자가 제 이상형이거든요. 전 첫째도 배려, 둘째도 배려, 셋째도 배려인 다정한 남자가 제 이상형이거든요. Né? Ela está dizendo mais ou menos assim: o meu tipo ideal, isanhyong, é primeiro, né, um cara atencioso, gentil, tajonan namja, tajonan namja, namja é homem, tajonan namja, um homem atencioso, um homem gentil.
Então, meu estilo é um homem gentil que, primeiro, 주체도 배려, 둘째도 배려, 셋째도 배려하인, ou seja, um homem atencioso que, primeiro, tenha consideração, segundo, tenha consideração, e terceiro, que tenha consideração. Né? Então, esse 첫째, 둘째, 셋째 é primeiro, segundo e terceiro, e pério é consideração, né? Então não é exatamente o que está assim na legenda que vai aparecer para vocês, não é exatamente um homem atencioso que cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim. Não tem nada de cuida de mim, mas tem essa ideia de um homem atencioso que tenha consideração. Tá completamente errado? Não, até não tá, né? Tem mais ou menos o mesmo sentido. Mas ela quer dizer, na verdade, o que ela fala é um homem atencioso que tenha consideração por ela, né? Não necessariamente cuidar de mim, né? Então a tradução até não é das melhores nesse sentido. Então aqui a gente tem um vocabulário também com a nossa cena de o que houve com a secretária Kim. 부회장님, 부회장님, o vice-presidente. Che, né? Eu ou meu também pode ter sentido possessivo aqui, formal. Né? Vem de cho, que seria eu. Style, 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 o estilo, style. Anidar, anidar, não ser, né? Que vem de anio, né? Forma anio, aniseio. Perió, perió, consideração, né? Então, o homem ideal que tenha consideração, né? 첫째, 둘째, 셋째, primeiro, segundo e terceiro, né? Então, como ela fala ali, é o primeiro que tem a primeira consideração, segundo consideração, terceiro consideração. 다정하다, 다정하다 é gentil, atencioso, né? Por isso que 다정한 남자 é um homem gentil, atencioso. Então 남자 é homem e 이상형, 이상형 é o tipo ideal, né? Podem ver que sempre quando tem aquelas entrevistas assim com idols, com atores, é bem comum eles perguntarem: qual é o seu tipo ideal? Então, isanhyong é essa palavra aqui para o tipo ideal, aquele seu tipo ideal, né, de pessoa que você gosta. Então, essa foi a nossa quarta aula da Maratona do Coreano com K-dramas e K-pop. Espero que você tenha gostado muito das nossas aulas até aqui. Então, já quero deixar o meu 감사합니다, né? 감사합니다 e 수고했어요. Parabéns, né? Muito obrigado por ter acompanhado todas as nossas aulas e parabéns por ter se esforçado, ter chegado até aqui ao final da nossa quarta aula. Então, quero te lembrar que a gente vai estar logo logo já com as matrículas abertas para o nosso curso completo de coreano, a Combo Class, que agora, se já era bom, vai estar muito melhor, porque vai ter videoaulas completas, um ano inteiro de aulas ao vivo pelo Google Meet e muitos mais bônus, muitos mais materiais para você receber também, já inclusos no nosso curso. Então, acesse o nosso site, entra no nosso Instagram e garante a sua vaga para a nova Combo Class que a gente vai abrir agora nos dias 24 e 25 com 40% de desconto da Black Week. Então, sai dessa aula aqui, se você já está vendo a aula de repente ali, né, na quinta-feira, na sexta-feira, e garante a sua vaga. E se você está vendo a aula na quarta mesmo, você já foi um dos primeiros a assistir, já fica cuidando do nosso grupo, que a gente vai divulgar já na quinta-feira, direto no grupo no WhatsApp, o link para você garantir a sua vaga com 40% de desconto. Então, 안녕, 안녕.